Existe um momento na vida de todo ser humano em que o espelho se torna insuportável. Não o espelho do banheiro, que reflete o rosto, as olheiras, os sinais do tempo, mas o espelho interior, aquele que reflete quem você realmente é. E o que você vê nesse espelho, no silêncio das 3 da manhã, é um estranho domesticado. Alguém que passou a vida inteira tentando ser bom, ser aceito, ser adequado. Alguém que seguiu as regras, que pediu licença, que sorriu quando queria gritar. Alguém que se encolheu para caber em espaços pequenos demais. E para quê? Para ser amado, e foi. Para ser respeitado, e foi. Para ter paz, e teve. Ou o que você recebeu em troca da sua domesticação foi indiferença, desrespeito, abandono. As pessoas pisaram em você, usaram sua bondade como tapete, confundiram sua gentileza com fraqueza. E você, treinado para ser civilizado, engoliu a raiva, a indignação, o instinto, até que o instinto morreu. Ou você pensou que morreu, mas instintos não morrem. Eles hibernam, eles esperam. E há um momento, talvez seja agora, enquanto você lê estas palavras, em que o instinto acorda. Ele se ergue do fundo da sua psique como uma criatura que passou tempo demais no escuro e agora quer respirar. E ele diz, com uma voz que não é exatamente humana: chega. Chega de ser pequeno. Chega de ser bonzinho. Chega de ser a vítima. Está na hora de virar o monstro. Mas o que significa, exatamente, virar seu próprio monstro? Não é o que você está pensando. Não é se tornar cruel, vingativo, destrutivo. Isso seria fácil. Isso seria apenas trocar de papel na mesma peça medíocre. Virar seu próprio monstro é algo muito mais profundo e muito mais aterrorizante. É deixar de ser domesticado. É recuperar sua força primal. É parar de pedir permissão para existir. É olhar para o mundo e dizer: eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui para viver. E viver, meu amigo, é uma atividade selvagem. O monstro que você já é. A primeira coisa que você precisa entender é que o monstro não é algo que você cria. O monstro é algo que você já é. Ele está aí, no porão da sua psique, desde que você nasceu. Ele é a sua agressividade natural, sua capacidade de dizer não, seu instinto de autopreservação, sua fome de conquista, sua raiva sagrada. Carl Jung chamava isso de sombra, a parte de nós que contém tudo que a civilização nos obrigou a reprimir. Quando você era criança, antes de ser domesticado, você era um monstro. Você mordia, gritava, queria as coisas com intensidade, não aceitava limites, expressava raiva sem culpa. Depois veio a educação. Isso não se faz. Seja educado. Engole o choro. Dívida. Não brigue. O que os outros vão pensar? Camada por camada, o monstro foi sendo enterrado. E você foi se transformando em um adulto funcional, polido, previsível. Um adulto que não incomoda ninguém. Um adulto que, francamente, não impressiona ninguém também. O problema não é a civilização. A civilização é necessária. O problema é que você enterrou tanto o monstro que perdeu o acesso a ele. E sem acesso ao monstro, você perdeu o acesso à sua própria força. Você se tornou um animal de estimação em um mundo cheio de predadores. E predadores farejam presas. Eles sabem, instintivamente, quem foi domesticado e quem não foi. E eles tratam os domesticados como tapete. Virar seu próprio monstro, portanto, não é se tornar algo que você não é. É se lembrar de algo que você sempre foi. É desenterrar o que foi soterrado. É fazer as pazes com sua sombra e trazê-la para a luz, não para que ela o domine, mas para que ela o sirva. Porque o monstro integrado é força. O monstro reprimido é neurose. O monstro negado é o que explode em acesso de raiva descontrolado. Pior, o que se volta contra você mesmo em forma de depressão, ansiedade e autossabotagem. A raiva como combustível. Há uma emoção que é a porta de entrada para o monstro, a raiva. A raiva é a mais demonizada das emoções humanas. Desde pequenos, nos ensinam que sentir raiva é feio, é perigoso, é errado. Respire fundo. Conte até 10. Não vale a pena. E assim vamos nos tornando especialistas em sufocar a raiva. Só que a raiva sufocada não desaparece. Ela apodrece. Ela vira ressentimento. Vira amargura. Vira doença. A raiva.
quando compreendida e direcionada, é uma das forças mais poderosas do psiquismo humano. Ela é o combustível das revoluções, das grandes obras de arte, das transformações pessoais radicais. A raiva é o que diz: isso não está certo. Eu mereço mais. Eu não vou aceitar essa situação. Sem raiva, você aceita tudo. Com raiva, você questiona. Com raiva, você se ergue. Com raiva, você muda. Os estoicos, que muitos interpretam erroneamente como defensores da apatia total, na verdade compreendiam o valor da raiva canalizada. Sêneca escreveu um livro inteiro sobre a raiva, no qual ele não a condena, mas ensina a dominá-la. A raiva é como um cavalo selvagem. Se você a solta sem controle, ela o derruba. Se você a mata, fica a pé. Mas se você a doma, ela o leva a lugares que nenhum animal domesticado alcançaria. Pergunte-se, onde está a sua raiva? O que o enfurece? As pessoas que o desrespeitaram? O chefe que o humilhou? O parceiro que o traiu? A vida que o decepcionou? Ótimo! Agora, em vez de sufocar essa raiva, use-a. Use-a para colocar limites. Use-a para dizer basta. Use-a como gasolina para suas metas. A raiva é energia pura. Cabe a você decidir se ela vai destruir ou construir. O poder assustador do não. O animal domesticado diz sim. Para tudo, para todos, o tempo todo. Ele diz sim para favores que não quer fazer. Sim para relacionamentos que o drenam. Sim para situações que o humilham. Sim para continuar pequeno. O sim é a linguagem da submissão. É a senha que abre a porta da jaula e o mantém dentro dela. O monstro diz não. O não é a palavra mais poderosa do vocabulário humano. É a palavra que estabelece fronteiras, que define quem você é e quem você não é, que separa o seu território do território alheio. O não é o rugido da criatura que sabe que seu espaço vital não é negociável. Quando você começa a dizer não, algo estranho acontece. As pessoas se ofendem, se afastam, ficam confusas, porque estavam acostumadas com o seu sim automático. Seu sim era conveniente para elas. Seu sim as alimentava. E agora que você cortou o suprimento, elas reagem como viciados em abstinência. Isso é normal. Isso é esperado. Isso é o sinal de que você está no caminho certo. Dizer não não é agressividade. É clareza. É honestidade. É a expressão mais pura do autorrespeito. Cada vez que você diz não a algo que não lhe serve, você está dizendo sim a si mesmo. Está fortalecendo o monstro interior que sabe o que quer, principalmente, sabe o que não quer. Pessoas que não sabem dizer não são pessoas que não sabem quem são. Pessoas que sabem dizer não são pessoas que se definiram. E pessoas definidas são perigosas, no melhor sentido da palavra. A solidão do monstro. Existe um preço a pagar por virar seu próprio monstro. E é um preço alto, a solidão. O animal domesticado vive em rebanho. Ele tem a segurança do grupo, o conforto da aprovação, o calor do pertencimento. O monstro anda sozinho. Não porque não goste de companhia, mas porque não está disposto a pagar o preço da companhia quando esse preço é a própria alma. Quando você para de agradar, as pessoas se afastam. Quando você para de se encolher, as pessoas se sentem confrontadas. Quando você começa a brilhar, as pessoas que escolheram a escuridão se sentem acusadas pela sua luz. Você se torna um espelho que reflete a covardia alheia. E as pessoas não gostam desse espelho. Preferem espelhos que as façam parecer boas, justas, corretas. A solidão do monstro não é vazia. É uma solidão povoada pela própria força. É a solidão da montanha, não do deserto. É a solidão de quem finalmente se tem. De quem se tornou sua própria companhia favorita. De quem não precisa de validação externa porque encontrou uma fonte interna. Além disso, essa solidão não é permanente. Quando você se torna autêntico, atrai outros autênticos. A qualidade substitui a quantidade. Você perde 50 conhecidos e ganha um amigo verdadeiro. Você perde seguidores e ganha aliados. O monstro não é antissocial. Ele é seletivo. Ele não se cerca de qualquer um só para não ficar sozinho. Ele prefere a própria companhia à má companhia. A agressividade sagrada. Existe uma agressividade que não é violência. É a força de vontade. É a determinação feroz. É a recusa em ser derrotado.
Os antigos chamavam isso de timos, o espírito combativo, a energia que nos faz lutar pelo que é nosso, defender o que amamos, erguer o que foi derrubado. Essa agressividade sagrada foi castrada em você, foi domesticada até virar passividade, foi medicada até virar letargia, foi educada até virar obediência. Mas ela ainda está lá. Você a sente quando assiste a um filme de super-herói e vibra com as cenas de luta. Você a sente quando ouve uma música épica e imagina conquistas grandiosas. Você a sente quando está sozinho e se permite fantasiar com uma vida diferente. Essa energia não sumiu. Foi apenas redirecionada para o mundo virtual e para a imaginação. Virar seu próprio monstro é trazer essa agressividade de volta para o mundo real. É usá-la para acordar mais cedo e treinar enquanto os outros dormem. É usá-la para trabalhar enquanto os outros reclamam. É usá-la para enfrentar aquele medo que paralisa há anos. É usá-la para exigir respeito, para impor limites, para ir atrás do que é seu por direito. A agressividade sagrada não fere ninguém. Ela não é sobre atacar os outros. É sobre defender a si mesmo. É sobre não recuar quando é necessário avançar. É sobre manter-se de pé quando tudo conspira para que você caia. É a energia do guerreiro, do leão, da águia. E você tem essa energia. Sempre teve, só esqueceu. A morte do bonzinho. Nietzsche escreveu: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos é o monstro. A estrela dançante é a vida que você pode viver quando integra esse caos. Mas para isso, algo precisa morrer. O bonzinho precisa morrer. O bonzinho é aquele que sempre entende o lado dos outros, que perdoa antes mesmo de ser pedido desculpas, que justifica a mágoa alheia, que se responsabiliza pelo que não fez. O bonzinho é um mártir voluntário. Ele sofre calado e chama isso de virtude. Ele evita conflitos e chama isso de paz. Ele se anula e chama isso de humildade. Mas o bonzinho não é bom. Ele é covarde. Ele tem medo de desagradar, medo de ser abandonado, medo de ser visto como mal. E esse medo torna um escravo. Porque quem tem medo de ser mal nunca fará o que é realmente bom. O bem verdadeiro exige coragem, exige confronto, exige tomar partido, exige, às vezes, ser visto como vilão na história de alguém. A morte do bonzinho não é a morte da bondade. É a morte da bondade falsa, da bondade medrosa, da bondade que agrada. No lugar dela, nasce uma bondade forte, uma bondade que escolhe, uma bondade que não se deixa explorar. O monstro não é mau, ele é inteiro. Ele é capaz de compaixão verdadeira e também de dureza verdadeira. Ele é capaz de amar, mas também de se retirar quando o amor não é recíproco. Ele é capaz de dar, mas também de fechar a mão quando dar se torna autodestruição. Mate o bonzinho. Ele está ocupando o espaço de alguém muito maior. A transformação prática, virar seu próprio monstro, não é uma metáfora poética. É um processo prático, diário, muitas vezes doloroso. E aqui estão os passos concretos para começar essa transformação. Primeiro, identifique onde você está sendo domesticado. Em que áreas da sua vida você diz sim quando quer dizer não? Onde você se encolhe? Onde você pede desculpas por existir? Faça uma lista. Seja brutalmente honesto. Essa lista é o mapa das suas jaulas. Segundo, comece a dizer não. Comece pequeno, se precisar. Recuse aquele favor que você não quer fazer. Declare sua opinião mesmo que ela desagrade. Saia da conversa quando ela não lhe interessa. Cada não é um tijolo na muralha da sua nova identidade. Terceiro, recupere seu corpo. O monstro é físico. Ele não vive só na mente. Ele vive nos músculos, na respiração, na postura. Treine, levante peso, corra, nade, lute. Sinta seu corpo forte, capaz, presente. Um corpo fraco abriga uma mente submissa. Um corpo forte abriga uma mente indomável. Quarto, cultive o silêncio e a solidão. Passe tempo sozinho, sem telas, sem estímulos, sem companhia. É no silêncio que o monstro fala. É na solidão que você se encontra sem as máscaras sociais. Aprenda a gostar da própria companhia. Quando você gosta de si mesmo, não mendiga afeto alheio. Quinto, enfrente um medo por dia. Pode ser um medo pequeno, falar com um estranho, expressar uma opinião impopular,
fazer algo que o deixa vulnerável. O medo é o carcereiro do monstro. Cada vez que você enfrenta o medo, enfraquece o carcereiro e fortalece a fera. Sexto, pare de se justificar. O animal domesticado se justifica o tempo todo. Fiz isso por quê? Disse aquilo por quê? Não fiz por quê? O monstro age e deixa que os outros interpretem como quiserem. Você não deve explicações a ninguém sobre suas escolhas legítimas. Sua vida é sua. Suas razões são suas. O silêncio seguro é mais poderoso que 1000 explicações. O monstro e o amor. Há uma pergunta que surge naturalmente. O monstro pode amar? Ou virar o monstro significa abrir mão do amor para sempre? A resposta é a mais bela de toda esta reflexão. O monstro ama melhor, porque o animal domesticado ama por carência, ama por medo de ficar sozinho, ama mendigando migalhas, ama se anulando. Isso não é amor. Isso é dependência com nome bonito. O monstro ama por escolha, ama porque quer, não porque precisa. Ama oferecendo inteireza, não mendigando atenção. O monstro pode se retirar quando o amor não é respeitoso. Pode ficar sozinho e ainda assim estar bem. E exatamente por isso, quando ele ama, seu amor é um presente, não uma corrente. Pessoas domesticadas atraem relacionamentos de poder desigual, onde um manda e o outro obedece. Pessoas monstro atraem relacionamentos entre iguais, onde dois seres inteiros se encontram e se potencializam. O monstro não teme a intimidade, teme a falsidade. O monstro não foge do amor que exige sua alma como preço. Amar como um monstro é amar com garras que podem acariciar ou arranhar, dependendo do que o outro trouxer. É amar com dentes que podem beijar ou morder, dependendo do respeito oferecido. É amar com olhos que veem tudo, inclusive as intenções ocultas. O amor do monstro é consciente, é escolhido, é renovado a cada dia. Não é inércia, é ato, é decisão, é poder. O chamado final. Há uma voz no fundo da sua alma que você vem ignorando há anos, talvez décadas. É a voz do seu monstro interior. Ela sussurra quando você vê alguém vivendo a vida que você gostaria de viver. Ela geme quando você aceita menos do que merece. Ela ruge quando você está sozinho, se permite sentir tudo que sufocou durante o dia. Essa voz está ficando mais alta. E este texto é parte desse chamado. Você está lendo estas palavras porque o monstro já está despertando. Ele já não aceita mais o porão. Ele quer subir, quer assumir o trono da sua vida. Quer que você pare de ser o que os outros esperam e comece a ser o que você nasceu para ser, uma força da natureza. Alguém que não se domestica, alguém que não se negocia, alguém que se ama tanto que não aceita migalhas de ninguém. Virar seu próprio monstro é a jornada mais assustadora da sua vida, porque ela exige que você morra, que o velho você, o bonzinho, o agradável, o domesticado, seja enterrado, mas do túmulo do velho você nasce o novo você, não mais vítima, não mais coadjuvante, não mais a pessoa que aceita, mas o protagonista, o centro, o dono. O mundo não precisa de mais pessoas boazinhas. O mundo está cheio delas, e veja como está o mundo. O mundo precisa de pessoas inteiras. Pessoas que integraram sua luz e sua sombra. Pessoas que são capazes de bondade verdadeira e também de firmeza verdadeira. Pessoas que não se deixam pisar. Pessoas que, quando entram em um lugar, não pedem licença, anunciam presença. Seja uma dessas pessoas. Vire seu próprio monstro. Não o monstro dos pesadelos alheios, mas o monstro dos seus próprios sonhos. Aquele que você sempre soube que poderia ser, se tivesse coragem. A coragem chegou. A hora é agora. O espelho está diante de você. O que você vai ver nele? O animal domesticado de sempre ou a fera que finalmente se libertou? A escolha é sua. Como sempre foi. Como sempre será.